Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane, estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, porque tem muita coisa para vocês aprenderem. Então, lembrando que as nossas aulas aqui, elas são uma explicação, né? Uma retomada, uma revisão de muitos conteúdos que vocês já viram e alguém que não tenha visto, né, pode pegar tudo que a gente está ensinando aqui e aproveitar. Então, veja bem, nós vamos falar nessa aula sobre progressão temática, retomadas e catáforas. Olha lá o título. Veja bem, tem gente que lê e fala assim, meu Deus, do que essa professora está falando? O que é catáfora? O que são essas retomadas? Isso é mesmo da língua portuguesa? É sim. Então, vamos começar a entender o que é isso? E aí vocês vão ver como isso é importante na nossa construção textual. Se eu dissesse, Ana gosta de viajar, Ana viaja todos os anos, Ana já planeja a próxima viagem, o texto ficaria agradável de ler? Como poderíamos reescrever para evitar tanta repetição? Já viram que muitas vezes quando a pessoa vai escrever um texto, ela fala assim, nossa, o José saiu para almoçar, o José não encontrou almoço, o José ficou com fome. Coitado do José. Essa repetição de palavras, né, torna o texto cansativo. Às vezes, essa repetição ela é proposital. Por exemplo, em poemas, pode acontecer uma repetição proposital. Tem um poema que fala, e agora, José? Né? E agora, José? Ele vai repetindo o nome do José. Às vezes, essa repetição é proposital. Aí tudo bem, que tem um objetivo. Mas se essa repetição acontece de maneira... sem pensar, de maneira despropositada, né? Ou de uma maneira que o aluno nem percebe que ele está repetindo a mesma palavra, o texto fica cansativo de ler. Por isso, nós temos alguns mecanismos na língua portuguesa que nos ajudam a evitar essas repetições, a tornar o texto mais fluido, né? O que é fluido? Mais fácil de ler, que faz uma leitura tranquila, menos repetitivo. Então, vamos ver aqui como é que isso funciona. Progressão temática é a forma como um texto avança, como ele flui, né, sem perder o sentido. Então, isso é progressão temática, que está o primeiro título da nossa aula lá. Progressão temática é o quê? A forma como um texto progride, por isso o nome progressão, ou flui e avança sem ficar sem sentido, como ele vai caminhando. Porque às vezes a gente lê um texto e tem a ideia de que a pessoa está andando em círculos, não é? Está repetindo a mesma coisa. E aí a gente fala, nossa, fulano só encheu linguiça aqui, né? Que ele tá só ali, né? Repetindo a mesma coisa. Então, a progressão temática, ela evita que a gente fique nessa repetição, faz o nosso texto caminhar, né? Como se a gente fosse andando e compreendendo outras coisas dentro do texto, sem ficar repetitivo e cansativo. Isso é a progressão temática. Vamos ver como é que a gente pode fazer. Através das anáforas. O que são anáforas? É quando um termo retoma algo que já foi mencionado para evitar repetição, para fazer o texto caminhar. Então, olha lá o exemplo. Maria chegou cedo. Ela parecia animada. Então, imagina que fosse aqui. Maria chegou cedo. Maria parecia animada. Maria recebeu uma promoção no seu trabalho e Maria ficou muito feliz. Olha, agora tem como eu escrever tudo isso sem ficar Maria, Maria, Maria? Tem, não tem? Então, poderia colocar assim, Maria chegou cedo e parecia animada. Ela recebeu uma promoção no seu trabalho e ficou muito feliz. Tá vendo como o meu texto foi caminhando? Parece que houve uma sequência de acontecimentos e eu não fiquei repetindo Maria, Maria, Maria. Isso é o quê? Uma anáfora. A anáfora é nós retomarmos o nome de alguém, um termo que foi citado, no caso da Maria, usando outras palavrinhas. Ela, né? A menina, a mulher, tá vendo? Eu poderia substituir o nome da Maria por outros termos para evitar essa repetição e fazer o meu texto ir caminhando, ir fluindo. E a catáfora? O que é a catáfora? É quando um termo antecipa algo que será dito. Veja estes motivos. Falta de tempo, excesso de tarefas, cansaço. Olha só aqui o exemplo, Antecipar é dizer antes, né? É você dizer antes que algo vai ser dito. Então, quando eu falo, veja esses motivos,
Eu estou aqui dizendo para a pessoa prestar atenção em algo que eu vou dizer, né? Veja estes motivos. Este já me fala que motivos são esses, ó. Falta de tempo, excesso de tarefa, cansaço. Eu poderia ir falando. O motivo é falta de tempo, outro motivo é excesso de tarefas, o outro motivo é cansaço. No entanto, eu já resumi tudo aqui, ó. Veja esses motivos, 2 pontos. E aí os 2 pontos vêm dizer para mim, olha, os motivos vão ser apresentados aqui na frente. Os 2 pontos sempre dizem que algo vem pela frente. Quais são os motivos? Ele só enumerou. Falta de tempo, vírgula, porque quando a gente vai enumerar tem que usar vírgula. Excesso de tarefas, cansaço. Tá vendo? Então aqui eu fiz uma catáfora, eu antecipei que algo ia ser dito. E a anáfora é quando a gente retoma algo que já foi dito. Acho que agora a explicação ficou clara, não ficou? Então veja bem, a escola organizou uma feira de ciências. O evento foi um sucesso. Aqui nós temos um exemplo de retomada anafórica, né? O evento foi um sucesso, substitui a feira de ciências. Para eu não repetir de novo a palavra feira de ciências, eu substituí pela palavra evento. Olha a outra. Isso é o que mais preocupa os especialistas, o aumento da poluição. Isso estava já anunciando o que era o aumento da poluição. Então, a catáfora aqui aponta para quê? Para o aumento da poluição. E a palavrinha que nos mostra essa catáfora é esse isso. Isso é o que mais preocupa os especialistas. Aí você vai falar, isso o quê? Aí ele já colocou os 2 pontos aqui, ó. O aumento da poluição. Então, ele já antecipou que vinha algo pela frente. E aí nós temos uma catáfora. Complete o artigo de opinião com anáforas e catáforas. Veja bem aqui nessa aula, nessa atividade. Eu vou ler o texto e a gente vai ver que artigo de opinião, ou que palavrinhas completam esse artigo de opinião de maneira adequada para fazer anáforas e catáforas. As palavrinhas que nós vamos usar são isso, essa, o que, esse problema e esse. Então, vamos lá. Deixa só a professora trocar aqui o lapisinho. Então, ó, a preservação ambiental deve ser tratada com prioridade absoluta em nossa sociedade. Está no centro das discussões mundiais, pois sem equilíbrio ecológico não há futuro possível. Entre os inúmeros problemas que enfrentamos, um merece destaque: o desmatamento desenfreado. Veja bem, aqui ele falou entre os inúmeros problemas que enfrentamos. Um merece destaque. Quando ele fala disso aqui, ele está fazendo uma catáfora, que ele já está anunciando o problema que vem. Mas se ele estava falando de problemas aqui, ele já retomou alguma coisa que estava falando de problema aqui. Qual é a palavrinha que fala de problema? Ó, esse problema. Então, esse problema vai vir aqui. Esse problema está no centro das discussões mundiais, pois sem equilíbrio ecológico não há futuro. Entre os inúmeros problemas, olha só, o problema está retomando a outra palavrinha, um exemplo de anáfora. Ameaça não apenas a fauna e a flora, mas também a qualidade de vida das próximas gerações. O que a gente pode usar? Isso, essa, o que e esse. Olha, isso, ameaça, isso o que? Ele está retomando a palavra problema. Isso que é esse problema do desmatamento desenfreado ameaça não apenas a fauna e a flora, mas também a qualidade de vida das próximas gerações. Os especialistas são unânimes em afirmar que precisamos de soluções urgentes. Pode incluir fiscalização mais rígida, campanhas educativas, incentivo. E agora a gente já usou essa, e agora eu vou colocar, essa pode incluir fiscalização, esse pode incluir fiscalização ou o que pode incluir fiscalização. E aí, quando ele fala soluções urgentes, a gente vai retomar isso aqui, ó. Os especialistas são unânimes em afirmar que precisamos de soluções urgentes. O que pode ser quais também, né? O que pode incluir fiscalização mais rígida, campanhas educativas e incentivo a práticas.
Então, colocamos aqui. É certo. Se não agirmos agora, pagaremos um preço muito alto em pouco tempo. E aí? Essa é certa, esse é certo, isso é certo. E aí? O que vocês acham? Aqui nós vamos repetir o isso, porque vai fazer mais sentido. Isso é certo. Se não agirmos agora, pagaremos um preço muito alto em pouco tempo. Portanto, os cidadãos precisam se mobilizar e o governo assumir sua responsabilidade. Esforço conjunto poderá garantir um futuro mais justo. O quê? Esse esforço conjunto pode garantir um futuro mais justo e equilibrado para todos. Ficou faltando só essa porque ela não encaixou direitinho aqui no nosso texto. Mas vejam bem, aqui nós usamos as retomadas, as anáforas e as catáforas. Ó, quando eu tenho o que retoma a palavrinha soluções. O isso é certo anuncia para mim que vem alguma coisa. O que é certo? Que a gente precisa agir rápido. Aqui eu tenho um exemplo de catáfora, que anuncia algo que vem pela frente. Portanto, os cidadãos precisam se mobilizar e o governo assumir sua responsabilidade. Esse esforço de quem? Dos cidadãos. Esse esforço em conjunto poderá garantir um futuro mais justo. Então, olha como as anáforas e as catáforas aparecem no texto, retomando coisas que foram ditas ou antecipando coisas que serão ditas, para que o texto tenha sentido, para que ele tenha continuidade, porque a gente vai compreendendo que uma coisa vem depois da outra e vai caminhando. O texto tem continuidade, fluidez, né? E a leitura se torna mais fácil. Então, veja bem como são importantes esses mecanismos de anáfora e catáfora dentro do texto. Então, nessa aula, nós aprendemos o que são anáforas e catáforas, como elas aparecem no texto, como elas são importantes e o que elas fazem. Ou retomam algo que foi dito ou antecipam algo que vai ser dito. Gostaram? Aprenderam? Espero vocês para a nossa próxima aula. Até lá!